Bom dia, queridos irmãos. Amigo Cristo, bom demais estar aqui hoje. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra estar na casa de Deus. É uma honra abrir a palavra de Deus. Mas a toda a honra nós temos que pegar ao Rei dos Reis. Então vamos começar essa pregação de hoje fazendo uma oração e pedindo a bênção do nosso Senhor, Criador do Universo, para que a palavra surta o efeito que Ele deseja. Vamos orar, irmãos, comigo. Querido Deus, amado Pai, Senhor Criador, mantenedor, Redentor e Salvador, aqui estamos, Pai, na condição de Teus filhos, Pai, que condição privilegiada, Senhor. Nós estaríamos muito satisfeitos em sermos apenas Teus servos, mas o Senhor é o Deus amor, e o Senhor nos convoca, Pai. O Senhor nos convoca como filhos, o Senhor nos convoca para fazer parte da Tua família, para ceiar contigo, Pai. Deus, agora nós iremos abrir a Tua santa e eterna palavra, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar o que está nas entrelinhas, Pai. Todos os livros do mundo têm detalhes escondidos pelo autor. E a Bíblia é acima de um livro, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que há detalhes ali que muitas vezes passam batido no nosso coração. Que possamos absorvê-los, Pai, possamos entendê-los. Que hoje ninguém saia daqui como entrou. Pai amado, obrigado por tantas promessas, Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado pela vida. Nos transporte, Pai. Nos transporte para a Tua palavra, para o local a ser narrado, para o tempo a ser narrado, Pai. Segue os nossos olhos, Senhor, e abra eles para nós enxergarmos o que o Senhor deseja, Senhor. Nós te clamamos, não por mérito nosso, porque nada somos, Senhor. Seríamos só pó da terra se o Senhor não tivesse soprado o fôlego da vida em nós. Nós clamamos não por nós, mas por Ti, que é infinito em graça, em bondade, em misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Vou fazer uma coisa aqui, igreja. Tem um ruidinho aqui. Passou. Agora estou aí. Isso. Igreja Adventista do Sétimo Dia de Copacabana. Vamos abrir a palavra em 2 evangelhos, porque não sei quem aqui não conhece a palavra de Deus, quem aqui ainda não foi apresentada a Bíblia. Mas os evangelhos, eles são sinóticos, eles observam a mesma história, que é a trajetória de Jesus, por 4 ângulos diferentes. E hoje nós abriremos através do ponto de vista de João, o apóstolo amado, e de Marcos. Vamos começar com João. Algumas passagens bíblicas eu colocarei na tela. Outras, vocês precisarão abrir a sua própria Bíblia. João 12, de 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria
tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe ela, que ela guarde isso para o dia do meu embalsamento, porque os pobres sempre os tem convosco, mas a mim nem sempre o tens. Mais uma passagem sobre isso, que adiciona informações para nós. Marcos 14, 3 a 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrantando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela em algumas versões e molestavam-na. Mas Jesus disse: deixe-a, porque a molestais? Aí, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os terão convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me terás. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? A primeira coisa que a gente pode observar daí, igreja, é mais uma prova viva, substancial, confirmada de que Cristo cumpre suas promessas. Porque hoje estamos aqui abrindo o Evangelho e o que essa mulher fez está sendo contado também. Alguns outros apontamentos. Vamos primeiro para o contexto. A gente leu o texto e agora nós vamos para o contexto. Onde que Cristo estava? Irmãos, eu clamo a Deus, eu clamo que Deus, nesse momento, te faça, até de olhos abertos, visualizar esse dia, esse momento, essa passagem, que ela não seja apenas um texto na sua cabeça, mas que você possa ver a parede de barro, que você possa ver o assoalho de palha, que você possa ver a humildade do nosso Senhor, que você possa ver onde Ele estava. Ele estava em Betânia. Betânia, ao pé da letra, Bet é casa, e Ânia é pobre. Ele estava no local chamado Casa dos Pobres. Era assim a tradução ao pé da letra de Betânia para o judeu. Era a casa dos pobres. E também era uma espécie de quarentena, porque Betânia ficava depois do Monte das Oliveiras. Colado ali com Jerusalém tinha o Monte das Oliveiras, e do outro lado havia Betânia. Então, quando alguém leproso, alguém com alguma doença venérea, alguém com uma doença amostra, se aproximava de Jerusalém, antes parava em Betânia, para inspeção, para lavagem, para se limpar, para se alimentar, e para ter certeza que ia ter condições de entrar em Jerusalém. Essa era Betânia. Betânia, hoje em dia, está sobre tutela de Israel, mas ainda é considerado um estado da Palestina. A gente sabe como é que vive esse lugar, né? A gente sabe como está a guerra entre Israel e Palestina. E Betânia hoje em dia tem 22 mil pessoas habitando. Sabe quantas pessoas existem habitando em Copacabana? 220 mil. Agora imagine Betânia hoje.
ela é 10% de Copacabana. Agora imagine Betânia, nos tempos de Jesus. Quantas pessoas haviam lá? Então aquele Rei dos Reis, que guiava multidões, o que ele mais fazia era se humilhar. Ele ia lá, onde estavam os pobres, onde estavam os doentes, onde estavam os enfermos, onde estavam poucos deles. Ele podia subir no Monte das Oliveiras e falar: venham a mim todos os enfermos, como ele fez em algumas vezes. Mas ele foi lá, se reuniu em Betânia. Então não pense que a sua casa é feia demais para Cristo. Não pense que o seu bairro é feio demais para Cristo. Não pense que o seu corpo é feio demais para o Espírito Santo habitar. Continuando com o texto, quando esse episódio ocorreu 6 dias antes da Páscoa. Faz as contas. A Páscoa começava na sexta. 6 dias antes era sábado. Era sábado que Jesus foi ceiar. E ele foi fazer um pôr do sol. Era um santo sábado, quando Jesus resolveu dar essa lição. Louvado seja o Senhor do sábado. Irmãos, quem estava lá? Jesus, claro. Lázaro. Ele acabara de ressuscitar Lázaro. Lázaro era o mais falado naquele momento. Todo mundo ouviu falar que Lázaro foi ressuscitado. E Lázaro estava lá, ao lado de Cristo, com suas 2 irmãs, Marta servindo e Maria. Simão era o anfitrião, o dono da casa, chamado de leproso, porque na Bíblia tem um monte de Simão. Então a gente precisa ir identificando esses irmãos. E esse era o leproso, a quem Jesus curara de lepra. E agora ele dava um banquete para Cristo, estava no seu lar. Judas também foi relatado no texto em que lemos, mas certamente os outros discípulos também estavam ali presentes. Ainda havia, nos próximos versículos que a gente não leu, uma multidão do lado de fora, repleta de carentes de Cristo, repleta de devotos e também repleta de fariseus. E por que essa multidão estava ali? Porque Lázaro estava lá dentro. E Lázaro havia vencido a morte, em nome de Jesus. Cristo provara-se Rei dos Reis, porque através de Lázaro ele já tinha vencido a morte. Inclusive eu vi um sermão essa semana que dizia assim, que se Jesus não tivesse falado Lázaro, vem para fora, ele haveria de ressuscitar uma multidão que estava naquelas tumbas. Por isso que ele precisou falar: Lázaro, é tu que queres que venha para fora. Senão um monte de pessoas mortas voltariam. Porque ele tem esse poder. Irmãos, quando que isso aconteceu? 6 dias antes da Páscoa. Sabe o que era a Páscoa para Jerusalém nessa época? A Páscoa era a Copa do Mundo. A Páscoa era o evento, era o G20. Né? Todos os mais importantes e os mais simples iam até Jerusalém. A Páscoa estava abarrotada. E sabe o que diziam lá em Jerusalém? Sabe o que diziam na festa? Será que ele vem? Será que esse tal profeta, será que esse tal Messias virá? Eles estavam aflitos, eles estavam buscando condenar Jesus, e eles já haviam decidido que Lázaro seria condenado também. Eles botariam Lázaro na tumba de volta. E por isso que alguns deles saíram de Jerusalém, quando souberam que Jesus estava em Betânia, e foram lá, para a porta da casa de Simão, para ver Jesus, para flagrar Jesus, para tentar uma última maneira de captá-lo, de capturá-lo, de condená-lo. Irmãos, outra coisa que a gente pode perceber do quem é que Lázaro estava com ele, e aí eu digo de experiência própria, que quando Jesus te ressuscita, quando Jesus te tira do teu Egito, ele não faz isso e vai embora. Ele fica contigo. Ele passa os dias contigo. Ele te leva para jantar. Ele te traz como convidado em autoestima, na mesa que ele ceia.
Assim é o nosso Mestre Jesus. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro e falar: Lázaro, aí vive a tua vida. Toma aí a sua segunda chance, meu irmão. Mas não, Jesus quer os ressurretos dele pertinho dele. É isso que o nosso Mestre do amor quer. Esse é o contexto desse versículo que nós acabamos de ler, desses 2 capítulos. Nós vamos continuar. A parte mais importante dessa história é o gesto, o ato, a ação, a atitude de Maria. Ao longo da semana, eu também procurei saber se era Maria Madalena, se era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Isso não é central para a pregação, mas eu queria trazer esse detalhe para vocês. Não consegui chegar numa conclusão. A lição aponta que era irmã de Marta, nosso Senhor me ajudou. Alguns pregadores adventistas também apontam isso, mas o Rodrigo Silva, que é um nome considerável em termos de estudiosos da Bíblia, aponta que é Maria Madalena. E outros presbiterianos, assembleianos também apontam que é Maria Madalena. Isso não importa. O que importa foi o que ela fez, não o que ela era. E grave isso no seu coração. O que importa nessa jornada terrena é o que você faz, não quem você é. Porque, na verdade, o que você faz que vai dizer quem você é. Não é o seu documento de identidade que vai dizer quem você é. É o que você faz. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, e a gente vê em Marcos que ela quebra esse frasco. Ela não destampa e derrama. Ela quebra o frasco de alabastro, que era um perfume caro. E a gente no outro evangelho tem também o valor desse perfume: 300 denários, 300 dias de trabalho. No consenso geral, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho ela quebra e derrama sobre os cabelos de Cristo, sobre os pés de Cristo. Enxuga com seus próprios cabelos enquanto chora. E a casa se enche daquele perfume. Sabe por que Maria fez isso? Maria fez isso porque ela queria ungir. Ela queria ungir Jesus, que era um ato muito comum na época. E como que ela fez isso? Como é que a Maria, seja a Madalena, seja a irmã de Marta, como é que ela conseguiu um capital para isso? As meninas daquela época, quando nasciam, elas iam ao longo de toda a sua vida, juntando de pouquinho em pouquinho, para comprar o perfume, o bálsamo de seu casamento. Então era esse o bálsamo que Maria tinha. Ela não recolheu dos pobres ali, ela não foi em Jerusalém e fez uma rifa, ela não fez uma vaquinha, ela foi ao longo de toda a vida dela juntando. Toda a vida dela ela foi juntando. E ela, mais atenta do que todos os discípulos que ali estavam, mais atenta do que Simão, mais atenta do que Lázaro, o ressurreto, ela sabia que era o momento certo de ungir Cristo. Ela guardar aquilo, certamente já estava no coração dela, que ela queria ungí-lo como rei, porque era chegada a hora, era chegada a Páscoa. E o Rei dos Reis iria entrar em Jerusalém para libertar de uma vez por todas o povo do Egito, que no momento era Roma. E ela tinha já no coração dela que ia fazer isso, mas ela entendeu o que Cristo havia falado, que em breve ele iria ser sacrificado. E ela não sabia se teria a oportunidade de embalsamar Cristo no seu enterro, no seu sepultamento. Então, sem pensar 2 vezes, Maria decidiu ungir. E ela sabia que a morte dele estava próxima. E ela ungiu ela não ungiu com azeite, ela não lavou seus pés com água. Ela pegou aquilo que de mais tinha precioso, em termos de unguento, em termos de líquido, em termos de loção para embalsamento, loção para unção. O que ela tinha de mais precioso, ela quebrou e derramou sobre Cristo. E a gente sabe que ela estava
ungindo ele para a morte, porque ela estava chorando enquanto fazia isso. Agora, meus irmãos, como eu disse, eu gostaria que esse sermão fosse uma experiência, fosse além de uma absorção do ensinamento de Deus, mas que tivéssemos a possibilidade de ter uma experiência bíblica. E eu preparei uma surpresa para vocês. A segunda pessoa que eu mais amo no mundo, a minha esposa, porque aprender a Jesus, vai distribuir um frasquinho de nardo. Eu peço que vocês não abram ainda. Vamos abrir juntos o nardo. Olha o que o nardo é. É uma planta originária do Nepal, China, Índia. Olha, eles estavam ali, em Betânia, no cantinho do lado de Jerusalém. E aquele perfume de Maria havia vindo da China, do Nepal, da Índia. Por isso o seu valor. O óleo era usado como perfume, ainda é, também para fins medicinais. Essa florzinha aqui, ó, é uma gramínea. Ela cresce até 1 metro de altura. Apresenta flores brancas e flores rosas. Parece um cilindro. O bálsamo do nardo possui propriedades medicinais, como eu disse. Anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela escolheu o nardo para limpar os pés do Salvador. Aquele pé que andava muitas vezes descalço, na terra, cheio de pedra, no lodo, na lama, porque não tinha um tempo ruim para Cristo, não. Onde precisava de salvação, lá ele estava. E ela limpou ele com anti-inflamatório, fungicida, bactericida. E o nada ainda pode ser usado como efeito sedativo. Então, irmãos, quando a gente abrir, nada de dar uma pofungada aí, vamos devagar, a musiquinha já está calma. Imagina, não quero ninguém dormindo, não. Irmãos, da onde vem essa história de unção? É um costume local, mas também é bíblico. Se você for em Salmo 23:5, está escrito lá. Esse salmo, ele é tão conhecido, quer ver? O Senhor é meu pastor. Esse é o salmo do óleo, da unção. Só que é engraçado que na Bíblia a gente sempre, mesmo que a gente se sirva da Bíblia toda, o nosso coração pecador ele sempre favorita algumas mensagens. Então a gente vai até o nada me faltar, ali tá bom pra gente. Mas ele continua e diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Olha o que Deus faz pelo seu servo. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Deus te unge também, irmão. Eu já fui ungido por Deus. No dia 21 de outubro de 2023, eu fui ungido naquele tanque ali. E eu me tornei nova criatura. E o meu cálice passou a transbordar. Todos com nardo? Agora vamos ver se essa essência vai encher esse lugar também. Vamos abrir o nardo, irmãos. Vamos sentir o cheiro que Jesus sentiu. Olha que privilégio, o cheiro que Cristo sentiu, o cheiro que Judas sentiu, o cheiro que os discípulos sentiu. João, Tiago, Pedro, Simão, Marta. Aquela casa era muito pequenininha, então ela foi tomada pelo cheiro do nardo. Levem para casa esse óleo. Usem como vocês bem quiserem, ou nem usem. Guardem para pregar sobre essa passagem. E esse aí não é nardo puro, está diluído. Ele é forte assim, diluído. Quando eu preparei isso aí, eu fiquei um dia com cheiro de nardo. Diluído. Imagine só. 1 libra. Ela tinha uma libra em torno de 500 ml de nardo. Para preparar aí, eu usei 200. Imagina, 500 ml de nardos derramados na cabeça do Salvador. Que bênção. Que bênção, igreja.
Mas tem outra parte importante também desse versículo, desse capítulo. Olha o que acontece quando ela faz a sua oferenda, quando ela faz a sua ação. Eu estou sentindo o cheiro de nardo. E quando Judas sente o cheiro de nardo, o que ele faz? Não, como assim? Por quê? Gostei das atrações todas, deve ter batido na taça. Por que esse desperdício? Por que não vendeu isso aí e estava para os pobres? Afinal, estamos em Betânia, na casa dos pobres. Se você abrir a porta, tem uma multidão de pobres querendo pão. Quando você chegou aqui, essa multidão ainda não estava aqui, mas tinha muito pobre, porque estamos em Betânia. Estamos aqui no lugar da quarentena, onde os pobres se reúnem. Você pode vender e não precisa ir muito longe para ajudar os pobres. Por que esse desperdício? E olha, o desperdício era o ensinamento de Cristo, sabia? Cristo ele não fala assim, não desperdiçais, como se fosse um mandamento. Mas quando ele multiplica os pães e alimenta toda aquela multidão e os peixes, em João 6,12 ele diz, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada será desperdiçado. Ele fez um milagre, sobrou pão, sobrou peixe. Eles poderiam ter seguido sua missão, mas ele diz, ajuntem os pedaços, nada será desperdiçado. Então assim, quem somos nós também para julgar Judas, né? Porque você está caminhando com Cristo, está ao lado dele, está todo dia ouvindo os ensinamentos dele. Ele te diz, nada será desperdiçado. E aí, um tempinho depois, ele vê aquela mulher. E a mulher na época era vista como inferior. Tudo que a mulher fazia era inferior ao homem. Então ele já tinha uma predisposição para julgá-la. E ele vê ela desperdiçar. Até porque vocês sentiram o cheiro do nardo, né? Alguns ml bastavam para misturar na água e perfumar o cabelo, os pés de Cristo. Ele julgou que era um desperdício. E longe de nós julgarmos Judas nesse caso. Mas a gente precisa trazer isso para os nossos tempos. A gente precisa entender como Maria se sentiu. O desejado de todas as nações diz assim, o coração de Maria tremeu-lhe no peito, temeu que sua irmã Marta a repreendesse, como já havia repreendido antes, dizendo, Cristo, Maria não me ajuda a te servir. Talvez Cristo também a julgasse imprudente, ela pensou. Sem se justificar ou apresentar desculpa, ela estava para se esquivar, para fugir dali. Quando ouviu a voz do seu Senhor, que disse assim, deixe-as. Ora, aquele homem, aquele Deus, ele falava isso para o vento e o vento paravam. Ele falava isso para a tempestade e a tempestade parava. Imagina para os discípulos dele, né? Eles congelaram na hora. Devem ter sentado já em cima do próprio remorso, próprio arrependimento. Cristo viu que ela estava embaraçada e aflita, sabia que nesse ato de serviço exprimia gratidão pelos seus pecados e acalmou-lhe o espírito. Então esse deixa, volto a dizer, gente, na Bíblia, nada é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um significado e tem significados que a gente só vai ver estudando 10, 15, 30 vezes. Mas eu tenho certeza que quando ele diz deixa, ele não está falando só para os discípulos deixarem ela, não. Ele também está falando para a aflição dela deixar ela, para o nervosismo dela abandonar ela. E esses sentimentos também podem ser controlados pelo Espírito Santo, também para o teu corpo. Irmãos, quantas vezes você já ouviu alguém te acusar de desperdício? Quantas vezes você vê alguém dizer para você como gastar melhor o seu dinheiro? Como usar melhor o seu tempo? Aquela pessoa sempre vem
toda a família, toda a igreja, todo o trabalho, vai ter alguém para te dizer: que desperdício, cara. Você podia estar fazendo bem melhor assim. E te apontando uma direção que você não pediu. Um conselho que você não pediu para ele. Mas ele faz questão de te dar. E como eu falei para Judas, quando você recebe esse tipo de conselho, esse tipo de intervenção na sua ação, você não tem que julgar quem está te falando. Não é essa posição. Não é essa posição. Cristo, em momento nenhum, colocou um adjetivo na cabeça de Judas. Fosse assim: ó, o perturbador, o inoportuno. Ele só falou: deixem ela em paz. Só isso. Então, quando você receber uma crítica, quando você receber até um elogio, faça como Moisés fez, lá no Mar Vermelho, diante de um mar, diante de um faraó, com o povo clamando: por que nos tiraste do Egito para morrer aqui diante do Mar Vermelho? Ele não recorreu ao mar, ele não recorreu ao povo, ele não recorreu ao faraó, ele recorreu a Deus. Falou: Deus, e agora? Deus indicou ele o que fazer. Então, se alguém te diz que é desperdício algo que você está fazendo, vá a Deus e converse com Deus. Ó Deus, meu chefe tem falado que eu tenho usado meu tempo para o trabalho de forma errada. Eu acho que eu estou sendo produtivo. Deus, minha esposa tem me dito que eu estou agindo de forma errada todos os dias, mas eu acho que eu estou certo. Deus, eu estou desperdiçando o amor da minha esposa. Eu estou desperdiçando um conselho profissional para melhorar a minha carreira. Vá a Deus. Não vá no seu coração. Não vá na pessoa que te acusa de desperdício. Cristo, além de entregar no coração daquela mulher a paz que excede todo entendimento, ainda fez essa linda promessa: eu lhes asseguro, onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E é por isso que esse episódio está nos quatro livros, os 4 Evangelhos. E provavelmente todos vocês aqui já tinham ouvido sobre esse episódio. É um Deus de promessa cumprida. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, sabemos que Ele vai voltar, que Ele vai nos arrebatar em glória para o céu, que Ele vai levantar os mortos em seu nome. É por isso, porque ao longo da leitura bíblica, a gente vai constatando que várias promessas já se cumpriram. Então, essa certeza das coisas que a gente não viveu, a certeza das coisas que a gente não sentiu, a certeza das coisas que a gente não viu, é muito forte no nosso coração. Porque teve várias certezas que ainda não tinham acontecido e que depois aconteceram na própria palavra. Irmãos, Maria estava no lugar certo, no tempo certo e fazendo a coisa certa. E você e eu estamos no lugar certo? Estamos no lugar certo. Porque em 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se convencer dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Você está no lugar certo, porque você está na casa do Senhor. Você está no lugar certo porque em Lucas 14,11 diz: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então você está no lugar certo porque aqui você está ouvindo uma mensagem de humilhação. Porque Maria não teve vergonha nenhuma e receio nenhum de, diante de tantos homens, se ajoelhar aos pés do Salvador e ungir Jesus. E é isso que você tem que pensar. Eu, como Maria, eu não vou ter vergonha de me ajoelhar aos pés de Cristo. No trabalho, eu não vou ter vergonha de ajoelhar aos pés de Cristo no metrô, em casa, na calçada. Essa é a mensagem.
Maria estava no tempo certo, porque mais um pouquinho, 6 dias, Cristo seria crucificado. E José de Arimateia ia ceder a tumba. E Nicodemos ia arrumar os lenços para cobrir Jesus. E também os perfumes. Mas ninguém teria a oportunidade de ungí-lo. Porque quando as mulheres foram abrir a tumba para ungir Jesus, ele não estava mais lá. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Amém. E a morte não o parou. Qual é a sua ação? Nós conhecemos a ação de Maria. Em Eclesiastes diz: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito do céu. E Tiago também diz sobre tempo, diz assim, Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Então o tempo certo, irmão, é agora que você está vivo. É agora que você veio na casa do Senhor. É agora que você ouviu a palavra ser pregada. Esse é o tempo certo para você se ajoelhar. Esse é o tempo certo para você se humilhar, para você se colocar aos pés do Salvador, porque o Salvador aqui está, porque Ele está vivo, amém? Amém. Qual é a ação certa? Qual é a ação certa para mim, para você, para a nossa vida? Nós conhecemos muito esse versículo, Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho em si. A igreja está esperta. Todas as coisas que vos tenho mandado. É uma ordem que gera uma ação. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Então temos essa prova. Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Cristo ressuscitou Lázaro, estava com Lázaro. Ele não realiza um milagre na tua vida e vai embora. Maria fez o que pôde. Palavras de Cristo. Você faz o que você pode? O que você pode é o máximo. Você já derramou o seu nardo, o nardo que você juntou a vida inteira aos pés de Cristo? Eu não. Eu estou tentando, eu estou buscando. Eu desejo, irmãos, que vocês também tentem, busquem, reflitam em oração. O que é o meu nardo puro? O que eu tenho de mais valioso na minha vida? O que você tem de mais valioso na sua vida? Muito provavelmente nem é material. É tempo, é amor. E o seu tempo, e o seu amor, você tem colocado aos pés de Cristo? Para fecharmos, irmãos, em 1 João 2,27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Vamos permanecer em Cristo. Vamos buscar os ensinamentos de Cristo. Vamos pegar o nosso tempo. Vamos pegar o nosso amor. Vamos pegar a nossa vontade. Vamos colocar ao pé do nosso Salvador. Porque é essa a oportunidade. Esse é o tempo. Essa é a hora. Esse é o lugar. Você não veio para a igreja adventista do 7º dia de Copacabana à toa. Você não veio por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você está vivo. Você tem controle das suas ações. Qual ação que você pode fazer para ungir Jesus? Saia daqui com essa reflexão, irmãos.
saia daqui com isso no coração. Nós vamos ouvir um louvor especial agora. E se durante esse louvor você se sentir tocado, se durante esse louvor você sentir Cristo te ungindo, Cristo te abençoando, com perguntas reflexivas, te mostrando o que você tem que Ele quer, o que você pode entregar nos pés dele, você se levante em reverência a esse Deus que fala no teu coração, que fala na sua mente.